paradoxo de o fluxo de liderança infecciológica gerar contrafluxo em determinados momentos da vida do inversor, devido às complexidades assistenciais. Então, esse fluxo de liderança infecciológica, a partir do momento, a ideia é que a pessoa ela vá assumindo mais responsabilidades assistenciais, né? E isso aumenta o seu nível de autodesassédio para você conseguir se manter firme e aumenta o nível de assédio mesmo, né? Então, a partir do momento que você mexe com mais pessoas, num desassédio maior, principalmente relacionado à especialidade da infecciologia, o nível de assédio extrafísico aumenta naturalmente por conta do trabalho. Isso não tem que fazer a pessoa medrar ou fazer... Existe até um verbete medologia do DAC, que o professor Valdo fala muito isso, né? Quando a pessoa ela começa a despontar, ela começa a ter o holofote extrafísico, tanto do amparador quanto do assediador, por conta do trabalho que ela está fazendo, os assediadores pressionam a pessoa e ela puxa o freio de mão. Ela medra, né? E aí a medologia entra nisso. Aí a pessoa ela vai ficando mais minguada até o ponto que ela sucumbe àquele assédio, né? Então, esse contrafluxo ele vai acontecer no sentido de ter mais pressões extrafísicas, às vezes vai ter alguns problemas, né? Se a pessoa não tiver uma organização, não calçar, porque não tem como você assumir uma liderança e a sua vida ela não vai sair perfeita, não existe perfeição. Ela não vai dar tudo certinho e você vai ter sempre tempo para fazer, não. Às vezes vai dar problema no seu trabalho, na sua família, você tem que bancar um desassédio ali institucional, por conta até do trabalho que você está fazendo. E, às vezes, como a pessoa ela talvez tenha uma sustentabilidade energética maior, derruba o que está em torno, né? Aí é mandado embora, às vezes, do trabalho, a família, né, tem algum problema, às vezes o parceiro ou a parceira, o animal de estimação em casa. Mas, obviamente, tentar cuidar para que tenha um maior nível de autodesassédio ali também do externo, mas não tem como ter controle de tudo, né? Então, vão ter momentos de contrafluxo, vão ter momentos de muita pressão e de assédio extrafísico, mas o que é mais importante é a pessoa ter ciência do que ela está fazendo, saber o objetivo que ela quer e conseguir, de fato, se manter rígida. E também, em alguns momentos aqui no verbete, eu falo dela não pensar mal de si nem do outro. Porque uma das coisas que me atrapalhou durante a coordenação, principalmente a coordenação geral da Sinvex, foi em alguns momentos pensar mal de mim. Do tipo, eu errei, agora eu não sou capaz, eu não tenho essa intelectualidade que fulano tem, eu não tenho isso, como eu vou resolver esse problema? E isso é o maior autoassédio que derruba qualquer líder, é pensar mal de si. E automaticamente do outro, né? Então, isso foi na prática que eu fui vendo o quanto que você tem que acertar isso para você errar menos. Não vai ter 100% de acerto, não vai ter perfeição, mas é o que você tem de trás fora, é aquilo que você vai bancar. E se você não conseguir bancar, você tem um grupo de apoio. Então, acho que a liderança é importante também nisso, de você, assim que você vai formando e você vai conseguindo uma equipinha de inversores, você vai tendo essa possibilidade de contar com todo mundo, né? O líder, ele dá o tom, muitas vezes, mas ele também conta muito com a equipe. Então, imagina, eu e o Leonardo, a gente podia ter vários objetivos maravilhosos, mas se a equipe não compra esses objetivos, ou se os voluntários isso não está de acordo ali com o grupo, a gente não faz trabalho sozinho, né? Então, nesse sentido é que eu penso que não dá para medrar diante do contrafluxo e não ir ingênuo achando que tudo vai ser 100%, mas também não dá para a pessoa se espantar e largar o trabalho por conta disso, né? A última questão aqui que ela comentou que você comentou da metodologia do DAC, né? E aí, na mitologia, você coloca o mito de o líder nunca errar. Aí você poderia fazer essa relação também? É exatamente isso. Vai errar, e vai errar, às vezes, bastante. Eu errei um bocadinho, assim, durante a coordenação. Tive erros, né? Tive muitos mais acertos do que erros.
Mas eu penso que entrar... Por que eu coloquei isso? Porque isso era um mito, isso era algo que eu pensava. Se a pessoa está na liderança, ela não pode errar. Ela não pode, né? Ela tem que fazer sempre tudo certo. E na prática não é assim. Você vai errar porque você vai se defrontar com as suas dificuldades. E, às vezes, você não vai ter a visão naquele momento de conjunto daquilo. Mas, obviamente, você vai errando menos. Com a prática, você vai entendendo um pouco mais o que os objetivos finais. Então, eu e o Léo, a gente sempre conversou muito isso, assim, qual é o objetivo que a gente quer chegar, né? Até com a Ibs e o Igor também a gente conversa muito isso, onde você quer chegar para você fazer um caminho inverso, né? Da onde você está e quais são os próximos passos. Mas a gente sempre teve a visão que era a transição geracional, que era a constituição do campus, que a gente tinha ali, mas o que a gente tinha que fazer, aí a gente foi criando. E nesse meio do caminho acontecem erros e acertos. Então, mas algo que a gente sempre... eu aprendi isso coordenando, né, a Sinvex, foi... Eu preciso ter os objetivos claros de onde eu quero chegar, isso até na minha vida, né? E aí evita essas dispersões e dúvidas, muito em relação, como a gente também discutiu hoje no Círculo, a dúvida no meio do caminho. Porque se você não tem um objetivo, acaba tendo essa dificuldade mesmo. Então, por exemplo, no Greenvex, saber exatamente o objetivo da pesquisa que vocês... O objetivo do Greenvex. Isso evita ser, às vezes, um grupo só de amizade, um grupo que não produz, um grupo que tem, às vezes, brigas de ego. Porque se o coordenador, e ele consegue passar isso para o pessoal, para os integrantes do Greenvex, isso já desassedia muito desse meio do caminho, né? E aí, gostou do vídeo? Se gostou do vídeo, dê um like pra gente. E se você tiver mais interesse em saber sobre a técnica da inversão existencial, não deixe de se inscrever no canal da Asinvex, que é a Associação Internacional de Inversão Existencial.